nome é Rafael Madeira, estou representando aqui a Luciana Genro. Eu sou do Partido Socialismo e Liberdade do Distrito Federal, candidato a deputado federal. Saudar em especial os movimentos sociais que aqui estão, entidades da sociedade civil e lutadores, com quem a gente quer verdadeiramente dialogar e governar esse país. Chega de governar com empresariado e com capital internacional. Eu acho que uma questão que eu acho que tem que ser colocada, até aproveitando que eu sou o último a falar e tenho obrigação de me diferenciar aqui, mas a candidatura Luciana Genro, em especial do PSOL, ele traz uma tradição que vem sendo constituída nesses últimos 10 anos de partido. Um partido que tem uma formação do núcleo ecossocialista Paulo Piramba, no sentido de um acúmulo na produção teórica de se discutir que desenvolvimento tanto se fala, e na busca de uma alternativa ao desenvolvimento, e não uma possibilidade de humanizar esse desenvolvimento que a gente não acredita. É uma candidatura e um partido que apresentou há uma semana um programa ecossocialista lá no Ceará, trazendo os compromissos de uma mudança de lógica na gestão pública dos recursos naturais e também da forma de dialogar com a população em geral. Nessa perspectiva, a gente já demarca que a gente não acredita numa perspectiva eco-reformista ou então do reformismo verde. Não é possível a gente discutir aqui matriz energética, novas modalidades, se a gente não discutir a quem atende cada uma dessas matrizes, cada uma dessas modalidades. Ela não atende, ela não está ali sendo usada por ser usada. Ela não é usada em si ou explorada em si. Ela atende a alguma lógica. E a lógica que a gente reconhece nesse atendimento dessas matrizes é do modo de produção capitalista, que ela precisa ser mudada. Seja numa perspectiva de transição, seja numa perspectiva mais drástica de transformação radical da sociedade. E isso ela evidencia, e a gente conseguiu, nós todos que aqui participamos e construímos a Cúpula dos Povos, na denúncia do fracasso que foi os encontros de discussão de mudança do rumo catastrófico que o desenvolvimento ou a crise capitalista tem imposto ao país e também ao mundo. O fracasso da Rio+20 e da COP15 não é a falta de proposições ou resoluções, mas o atendimento, a perspectiva de quem propõe e as alternativas a quem serve, ela impossibilita a gente ter uma alternativa real, de conter a destruição da natureza. Então, acho que iniciar esse debate, para nós, é fundamental a questão de a energia que a gente quer produzir, mesmo alternativa à hidrelétrica, ao combustível fóssil, ela serve a quem? Primeira questão. E a outra, ela serve para quê? Para que serve essa energia? Acho que essas questões que estão colocadas e que a gente quer problematizar durante esse período eleitoral e também dialogar com os movimentos sociais na busca de um modelo alternativo de gestão. Bom, a primeira questão colocada da matriz energética, principalmente do Conselho Nacional de Política Energética, é a necessidade real de abertura para os movimentos sociais e para a sociedade em geral da participação. O domínio do capital, do empresariado nas determinações ou nas definições da política, demonstram o seu fracasso, e a situação que a gente vivencia. A necessidade de uma rápida transição energética, principalmente dos combustíveis fósseis, para a energia eólica e solar, ela não pode se dar também descolada do diálogo em geral com a população.
Uma das discussões que foi trazida no lançamento do programa ecossocialista pela Luciana Genro é a criação de um superministério da ecologia e da justiça socioambiental, né, que inclusive extinguiria algumas pastas, por exemplo, mineração, infraestrutura, indústria, pecuária, energia e pesca, né, todas elas estariam submetidas a esse ministério, né, estariam submetidas a uma lógica da justiça socioambiental, né. Não é o inverso como a gente vê hoje, todas as políticas sociais, os direitos sociais submetidos à necessidade do crescimento, né. Para nós ecossocialistas, no momento que se fala da necessidade do crescimento do PIB, a gente treme, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a expansão da destruição da natureza em favor da expansão, né, e do aumento do lucro. E não dá para nenhum empreendimento novo de diversificação de energia ser feito sem a consulta, né? Acho que o Brasil tem essa experiência, a partir de Belo Monte e todas as outras hidrelétricas, do desrespeito que foi a não consulta ou diálogo com as populações ribeirinhas, com os povos originários das áreas. Essa é uma questão que a gente não pode se furtar e não pode deixar numa construção alternativa de estar evidenciando. Mas essa consulta não sendo apenas formal, né? A possibilidade de isso estar integrado ao interesse dessas comunidades e com poder de veto ao empreendimento que for estabelecido. Em relação às barragens, né, o PSOL, no seu programa ecossocialista, ele é contrário à construção de qualquer tipo de nova barragem, seja ela pequena, média ou grande, né? Não existe a possibilidade de fazermos novas pequenas. Muitas pequenas, ela dá o resultado de uma grande. Então, não faz o mínimo sentido, né? Não faz sentido a gente criar, se a gente está falando de uma transição, a gente continuar com um modelo que tem se persistido como renovação, que na verdade a gente sabe que mantém um grau de poluição e de emissão de gás na atmosfera também nos seus reservatórios. Então não é essa perspectiva. Então, para nós, a defesa imediata da paralisação de todas as construções das barragens é uma palavra de ordem, né? Então, principalmente no que está se dando, né, dos impactos que a gente está vendo na região norte do país, né? A necessidade também de fazer uma auditoria de a quem serve essas barragens, né? Quem é que está ganhando realmente com a barragem, né? Quem são as empresas que, na verdade, são empresas, além de construtoras, também financiadoras das principais campanhas do país, né? Das 3 principais campanhas que estão colocadas, as 3 elas recebem financiamento dos grupos que participam desse empreendimento, né? Então, a gente também pensar nas que já existem, como a gente pode possibilitar correções dos impactos que eles trouxeram. Uma das questões é a preservação da fauna, né? Como é que se faz a possibilidade da circulação, né, dos peixes, né, e a repotencialização dessas hidrelétricas. Essas são algumas das questões que estão colocadas, mas prioritariamente a nossa posição é de nenhuma nova hidrelétrica em nenhuma região. Vamos lá. Precisamos de todos para isso. Não é fácil. Bom, na questão da energia solar, uma questão que está colocada, e eu vejo que também o próprio fórum tem formulado nesse sentido, né? O pessoal, assim como o Movimento Trabalhadores Sem Teto, ele reconhece a importância dos últimos anos do programa Minha Casa Minha Vida. Mas o Minha Casa Minha Vida precisa de reformulação. Da mesma forma que na parte da construção a gente atende a interesse do mercado, né? A modalidade empreiteira tem dominado, né? A gente precisa também reformular na perspectiva de que os movimentos sociais sejam os construtores desse Minha Casa Minha Vida, né? Até porque deslocam do interesse do mercado, né? Atendem ao interesse direto social dos trabalhadores que estão na base desses movimentos,
que são os próprios que constroem esses espaços, né, muito mais barato e com um gasto de matéria-prima também muito menor. E a gente poderia, então, também fazer a proposição de que a Minha Casa Minha Vida também fosse um catalisador do uso, né, dos painéis de energia solar, né? A colocação de energia, né, de um programa de energia solar fotovoltaica e aquecedores solares. Essa seria a proposta do pessoal para reformular o Minha Casa Minha Vida, né, na construção dessas residências, mas não só das residências, né? Aqui em Brasília a gente também sofre com essa incidência solar bastante intensa, e os prédios públicos poderiam estar já com instalações, né, dessas placas para captação dessa energia. Uma questão que a gente coloca é a defesa de uma linha de crédito para a reforma desses prédios antigos, né, que possibilitasse, então, a captação desse tipo de energia, né? Tanto uma linha de crédito para reformas residenciais e também fabris. Essa, eu acho que é uma questão fundamental que está colocada, mas também nessa lógica, né, de atender, sim, ao interesse da população, né, a gente ter também uma forma de gerenciamento que possibilite a gente não ter problemas na rede pública, na rede já existente. E daí isso é uma questão que, inclusive, dentro da Alemanha, se faz essa crítica, porque tu teve uma remodelação do modelo energético, mas tu não teve, agora que está se pensando uma reforma de toda a rede de né, captação e distribuição dessa energia. Então, seria necessário, desde já, pensar uma reformulação ou reconstrução dessa rede de distribuição que favorecesse essa captação de energia eólica e solar, e que também possibilitasse, como a gente sabe que a captação pela incidência, ela vai produzir muito mais do que a própria família dentro de uma residência necessitaria, de como poderia ser uma fonte de renda para essa família, ou então abater em outros custos em termos da gestão na cidade, né? Essa é uma outra questão. Nos agrocombustíveis, então, a gente mantém a crítica de um mundo que coloca 1/6 da sua população né, à beira da possibilidade de uma alimentação correta, né? E o próprio Brasil também colocando vários à margem de uma segurança alimentar, né? Para nós ele é completamente contrário, né, à possibilidade de a gente utilizar a terra em favor da produção alimentar. Então, a crítica que o Zé já trouxe, né, sobre tanto o modelo agroexportador na produção da soja e outras fontes de agrocombustíveis e também que servem à ração, não faz sentido a gente, tendo essa crítica, que a gente mantenha, né, esse modelo, né, mantenha essa privatização da terra, que a gente não mude também qual é o papel, né, do Brasil, né, o papel também da América Latina dentro dessa divisão internacional do trabalho. É preciso repensar isso, né? A gente deixou de debater o desenvolvimento e a gente parece que aceita e como regra, cada gestão de governo intensifica o papel agroexportador de commodities dos países latino-americanos. Eu acho que é o momento do Brasil assumir uma postura de vanguarda, né, e começar a enfrentar, né, essa privatização do campo e também dos produtos que poderiam servir a alimentos e, na verdade, servem à produção de combustíveis. Bom, transporte e mobilidade acho que foi o grande tema desse último ano, né? As mobilizações de junho de 2013 iniciaram questionando uma tarifa, mas também traziam uma crítica à forma e o modelo da cidade que está colocado. Essa é uma questão que a gente também traz com bastante intensidade nos nossos programas, aqui em Brasília em especial. Foi uma discussão do último período
da Copa do Mundo, né, dos últimos 4 anos, e vai se seguir aí aos mega eventos esportivos, né, de quem atende esse modelo de cidade que está colocado, que a gente chama de estado de exceção, né, de cidade de exceção. Né, uma cidade que começa a se desregulamentar em favor da população, do povo mais pobre, né, e ela se abre e concorre cidade com cidade para atrair o maior investimento do capital. Né? Se a gente não conseguir deter essa lógica que está sendo assumida pelas cidades no Brasil, né, e os bancos públicos financiando, né, os grandes financiadores desse modelo foi os bancos públicos, apesar de ter sido propagandeado que seria da iniciativa privada, 95% do financiamento das cidades da Copa foi do BNDES e de outras fontes de financiamento pública. Né? A gente precisa mudar essa lógica. Mas parece que sempre a apresentação de alternativas, né, do transporte de massa, ela não vai na contramão do que os grupos empresariais monopolistas e hegemônicos estão colocados. Por exemplo, em Brasília, a alternativa que foi dada como transporte de massa foi o BRT, que nada mais é que um transporte articulado, um ônibus articulado, mais extenso, e com uma linha exclusiva, mas basicamente em cima do concreto, né, com diesel, né, com toda as regras, os elementos, né, que a gente tanto denuncia em termos do aquecimento e da emissão de CO2 na atmosfera. Então, a gente não tem visto, apesar das discussões das múltiplas modais sobre essa questão, a gente não tem visto essa renovação de fato nas cidades brasileiras. A gente não tem visto espaço, por exemplo, dentro do Pacto da Mobilidade, né, de uma renovação e de uma perspectiva menos agressiva ao meio ambiente. Também não adianta a gente simplesmente falar de implementação do incentivo, por exemplo, da bicicleta como modo de transporte, se a gente também não garante a própria segurança de quem faz esse transporte. Né? Aqui em Brasília a gente está com uma média de 1 a 2 mortes por mês de ciclistas. Né? Então não faz muito sentido também o estímulo, incentivo e não criar as condições de segurança para que as pessoas que aderem a esse modelo, né, possam fazer esse trânsito, especialmente do trabalho, da casa para o trabalho e também as outras locais de vivência, né? Porque normalmente é pensado o transporte muito numa lógica funcionalista, né, do moradia, trabalho, mas não das múltiplas possibilidades que as pessoas querem interagir e querem ganhar a cidade e não deixar a cidade se privatizar, né, para poucos grupos. E pensar esse novo modelo é pensar também um novo modelo de como a inserção dos trabalhadores na forma de produção. Pensar um novo modelo de transporte é pensar, por exemplo, a discussão sobre uma redução de jornada de trabalho. Né? A discussão do como se organiza a cidade com o maior distanciamento dos bairros de moradia dos trabalhadores, cada vez mais distante, e que impõe ao trabalhador cada vez mais horas dentro de um ônibus ou propriamente de um metrô, que seria a ideia de um transporte menos que afetaria menos o meio ambiente. Na questão da mineração, a gente acha e a gente tem o Chico Alencar, né, o nosso deputado federal, foi bastante atuante na discussão do Código da Mineração, apesar de sempre muito boicotado, já que metade do nosso Congresso Nacional ele é financiado por essas empresas, né, mas uma discussão necessária, que é qual é a necessidade real da exploração das minas de carvão. Essa é uma questão que a gente precisa debater. Né? Tanto no pré-sal como na mineração, atende a que necessidade essa exploração.
né? Então, para nós não faz sentido estabelecer o ritmo que está colocado, seja na exploração, né, do minério quanto do pré-sal, se não for para atender diretamente a necessidade da população, a infraestrutura do país, né, e ao interesse próprio de necessidade social. Se não for por esses três motivos, não faz sentido manter o ritmo de exploração que está colocado, né? Uma regulamentação dessa questão é fundamental, em especial para os povos indígenas, por exemplo, da região do Mato Grosso do Sul. No início do ano, a gente fez uma brigada de solidariedade, as Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e a gente presenciou em quase todas as reservas, né, estabelecidas, a presença de mineradoras dentro dessas reservas, né? Então, não adianta simplesmente, né, falar de reformular a demarcação dessas reservas ou então potencializar a demarcação se não for nas suas áreas originais e na perspectiva original ou no interesse dessas populações originárias que estão colocadas. Não adianta a gente falar de demarcação das terras Kaiowá se ela não está colocado também a expulsão das usinas de álcool dessas terras. Se não está colocado, por exemplo, a destruição completa das lavouras de soja, né, nesses locais. Se não está colocado, por exemplo, pensar como é que a gente vai recuperar os rios que estão contaminados por pulverização dos agrotóxicos e dos defensivos agrícolas nesses locais que não só matam o solo, mas também matam a população e matam a população indígena como forma de expulsão. Então, essa eu acho que é o grande desafio nesse processo de regulamentação desses setores e também do atendimento à demarcação dessas terras. Uma outra questão que é uma bandeira antiga dos movimentos sociais, inclusive que foi de muitos companheiros aqui, a construção, por exemplo, do plebiscito da Vale, né, uma auditoria dessa mineradora, né, como é que ela foi privatizada pelo FHC, a entrega de todo um patrimônio nacional para o capital estrangeiro. Então, essa é uma questão. Inclusive, a possibilidade de uma restatização para manter o solo intacto e não mais não da forma predatória que está sendo explorado. Pelo tempo, vou passar muito rapidamente, mas já coloquei os três elementos, tanto do pré-sal quanto da mineração, que só tem a necessidade da exploração, atendendo a necessidade da produção nacional para fins sociais, né, e atendendo a necessidade da população. Se não for para isso, o pessoal não vê a necessidade de manter o ritmo que está colocado em termos dessa exploração. Em relação ao fracking, é totalmente contrário a essa exploração e não vê a necessidade dessa forma de uso. Em relação à energia nuclear, também a posição do PSOL, inclusive ontem o Toninho, que é nosso candidato a governador do PSOL no Distrito Federal, assinou aqui num debate aqui na UNB, acredito que aqui no fórum, né, um termo se colocando e deixando claro que vai trabalhar para um DF completamente fora do eixo da energia nuclear, não produtor dela e também participante de todo um processo de educação e de divulgação das campanhas contrárias a esse tipo de energia.